Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com convidado, como a convidada, a gente analisa uma temática, aprofundando uma notícia do momento. Hoje eu vou conversar com Bruno Lima Rocha, que é jornalista, cientista político e professor de Relações Internacionais. O Bruno mora em Buenos Aires e está acompanhando de perto essas eleições, essa disputa, vamos dizer assim, por esse novo projeto de país na Argentina. Bruno, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Prazer falar contigo. Oi, obrigado, Gabriela. Obrigado à produção, Eloy, pelo convite. Eu queria só agradecer rapidamente ao Roberto e à Maria Isabel que me emprestaram o local aqui, que eu estava numa outra cobertura, e entre uma entrevista e outra eles me emprestaram o local que é da Organização Cultural Utopia no bairro de Cabachito. É vizinho, eu moro em Flores, Cabachito é o bairro vizinho, agradecer aos dois. Ah, eu agradeço também, que bom. Bruno, eu quero começar perguntando de maneira mais geral, né? As eleições desse Uhum. ano na Argentina estão sendo consideradas históricas e a gente viu, a partir das pesquisas, a princípio, o Milei crescendo muito nas prévias e agora o resultado final desse primeiro turno foi Sérgio Massa saindo na frente. Então, quero que você, por favor, faça uma primeira análise desse momento em relação às prévias, o resultado que a gente teve e o que a gente tem agora. As pesquisas eleitorais, elas foram as maiores derrotadas das prévias. Por quê? Porque elas indicavam Milley com 20 pontos no máximo, 12, 15. E qual era a indicação material para isso? Que as alianças, as coligações de Milley nas eleições provinciais que correm ao longo do ano, elas simplesmente foram pífias. Teve província que ele fez 3 pontos, província que ele fez 5 pontos. Teve escândalo que ele estava vendendo candidatura em várias províncias. Então, os institutos, dos 7 ou 8 consultados, somente 2 chegaram perto, CELAG e a Atlas, aí tem um nome conjunto que eu não me recordo agora. O que aconteceu no primeiro turno foi um outro momento. Né? Por quê? Porque de 12 de agosto para cá, a gente teve 2 fenômenos muito importantes. Tá? Primeiro, que finalmente o governo atual, Alberto Fernandes, mas com o Sérgio Massa, ministro da Economia, fecharam o primeiro grande acordo do ano com a FMI e, numa queda de braço, o Fundo Monetário mandou desvalorizar 100% e o governo desvalorizou 22%. Foi um impacto inflacionário na hora, mas muito menor do que se previa. E, ao mesmo tempo, Sérgio Massa começou a governar de fato. A gente dá uma piada aqui, uma brincadeira, que o governo Massa, aperitivo, né, é melhor do que o governo Alberto Fernandes, 3 anos e meio. Porque o poder, de fato, é Sérgio Massa e Agostinho Rossi, que concorre para ele de vice, e é o chefe de gabinete de Alberto. Aí tomaram uma série de medidas econômicas que estavam sendo proteladas há muito tempo, tomaram em cima da hora da eleição. Aqui a lei permite, a direita chama de plan platica, como que soltaram 3 bi de pesos na mão da população, melhorou um pouco a situação econômica e estancou a sangria do dólar. Ao mesmo tempo, Sérgio Massa pesou a mão com o uso da lei contra a pior delinquência argentina, que é o crime financeiro. Foram bancos, companhias de exportação, agentes de viagem, doleiro. Chegou ao cúmulo que prenderam um cidadão de origem chinesa em Palermo com quase US$ 400 mil amarrado no corpo. O que significa? Que Milei tinha um esquema, aliás, dito por ele, que era preciso fazer uma corrida especulativa ao dólar, promover uma hiperinflação para conseguir dolarizar. Porque para dolarizar, a Argentina hoje tem peso $1 para 900 pesos. Para dolarizar, tem que ter $1 10 mil pesos. Isso é surreal. E ele não moderou o discurso dele. Entende? Esse foi o problema. Para ele, né? E ao mesmo tempo o governo foi realizando aquilo que estava prometendo e foi trazendo um campo de racionalidade para a campanha. O outro aspecto, que eu posso responder mais à frente, é a importância do governo na província de Buenos Aires, que é o conurbano bonaerense, mas um interior muito produtivo, que é 37% do eleitorado da Argentina está na província bonaerense, é um reduto peronista com maior presença kirchnerista do país. E aí o governo provincial se fez valer suas realizações, conseguiu mobilizar o eleitorado, ganhou com ampla margem de vantagem sobre o Juntos por el Cambio e a extrema-direita, e isso reverteu
nos votos do Sérgio Massa. E aí, aproveitando que você entrou nesse aspecto, Bruno, uma das propostas do Milei foi justamente dolarizar, né, a Argentina, dissolver o Banco Central também. Como é que ele faria isso? Como ele faria uma dolarização sem dólar, né? Que é uma das coisas que as pessoas não entenderam dessa proposta dele. Eu acho que é bastante complexo, realmente, de entender como é que ele faria isso. Inclusive, ele não aprofundou muito nessa proposta, né? Ele se diz um economista, quer se colocar nesse Uhum. lugar de vou resolver a economia do país que está em frangalhos. Eu discordo do Milei, né? A economia argentina não está em frangalhos. Eu frequento a Argentina há mais de 30 anos. Eu vi a hiperinflação do Alfonsín, eu vi o primeiro e segundo governo Menem de dentro, vi o helicóptero de La Rua, o Estallido Social 2001. A gente está anos-luz do período anterior. Esse é um ponto. O outro, o Milei já afirmou que para dolarizar ele precisa de hiperinflação, de reter os depósitos formais das contas das pessoas, ou seja, um outro corralito ou um corralão, como queira, criar um plano de conversão e converter a 10 mil pesos um dólar. Para isso, ele precisa fritar 30% da população, jogar abaixo a linha de pobreza e sequestrar os recursos financeiros. Ele falou tudo isso. O mais louco é que ele fala tudo. Assim como ele fala que vai acabar com a querela diplomática das Malvinas, vai consultar a população malvinense, que é toda ela de origem inglesa, e vai entregar para a Inglaterra de vez para acabar com a história de Malvinas. Os ícones do país e a formação, a estrutura do país, ele se comprometeu a acabar. Posso dar outro exemplo. A população do conurbano depende de trem metropolitano, de subte, de metrô, na capital, e do ônibus, seja ele urbano, na capital Buenos Aires ou metropolitano. Está tudo com subsídio. Sem o subsídio, a passagem aumenta de preço 10 vezes de uma hora para outra. O que o Milei falou? Eu vou privatizar tudo e vou acabar com o subsídio de todo mundo. Ou seja, a economia argentina vai encolher de 20% a 30% da sua mão de obra, porque as pessoas não vão ter mais dinheiro para ir trabalhar. Essa que é a ideia, getificar a Argentina e criar um desemprego ainda maior, estruturante mesmo, como foi no segundo governo Menem, que aliás ele só faz elogiar. Ele elogia Menem, elogia o ministro Cavallo, que foi o que gerou a hiperinflação aqui, elogia Lopes Murphy e elogia a ditadura. Então a gente está diante de é muito parecido com o Bolsonaro. Ele seria o Paulo Guedes, tá, Gabriel? É, E a vice dele então, eu seria estava o pensando Bolsonaro. nisso enquanto você falava, porque assim como o Bolsonaro, não dá para dizer que ele escondeu qual que é a proposta dele. Ele está sendo Uhum. exatamente como foi Bolsonaro, completamente transparente. Aí depois ainda vieram, nossa, Bolsonaro, né, foi uma surpresa, as pessoas que votaram em Bolsonaro, né, e depois se arrependeram. Mas em nenhum momento Bolsonaro fingiu ser o que ele não era. Desde o primeiro momento, ele anunciou quais seriam as propostas e acho que o Javier Milei vai exatamente nesse sentido. E aí, só aproveitando uma carona nisso que você está falando, Bruno, inclusive tem uma campanha, né, que foi bastante difundida nas redes sociais, de um vídeo comparando o Milei a Jair Bolsonaro, né? Quais seriam as diferenças, no que eles se aproximam e no que eles se distanciam, né? Eu acho que de cara, assim, dá para dizer que Milei não fala num governo militar como o Bolsonaro, né? Mais ou menos. A Então vamos vice dele lá. fala. Ah, O, muito o bom. Milley já se Vamos entrar comprometeu. nessa. Já é. Uhum. O Milley já disse que por ele fecha o Congresso, não tem problema. Depois ele vai e desdisse, mas ele seria um perfil tipo Alberto Fujimori. A vice dele, Victoria Vicharuela, ela é filha de um militar torturador, criminoso de lesa humanidade. Ela foi criada no ambiente dos militares pós-ditadura. Ela é defensora legal, ela é advogada dos milicos genocidas que estão em prisão perpétua. Ela vai ser vice-presidente, caso o Milei vença, caso ocorra essa desgraça, né? Que o Milei vença, ela vai acumular a pasta da defesa e a pasta da segurança interior. Portanto, é bem possível que a gente tenha a ascensão do chamado partido militar dentro da estrutura de governo, muito parecido com o Bolsonaro. A diferença, eu diria, é que ela representa o Bolsonaro e o Milei representa o Paulo Guedes. Uma linha pinochetista absurda, no extremo do conceito. Ele chegou a falar, por exemplo, que conceitualmente ele não vê nenhum problema em venda de crianças, porque uma família pode ter um filho e não ter condições de criar, e uma família pode não ter
a fertilidade, a fecundidade e ter vontade de criar. Então não tem nenhum problema no extremo de regular tudo via mercado. Nem venda de Esse é um órgãos, elemento. né? Eu disse isso várias vezes, venda de órgãos. Porque, para ele, essa é uma diferença do Bolsonaro. Né? Eu posso afirmar que o Bolsonaro foi o presidente mais entreguista do Brasil depois do Dutra. O Bolsonaro seria um falso patriota. A ideia de ordem, que tanto defende Milei, Victoria Villarruel e a Patrícia Bullrich, que seria da direita conservadora constituída clássica, é o quê? É um país graneiro, né? Ou seja, vendedor de alimentos, vendedor de minerais, totalmente alinhado com a política externa do Comando Sul dos Estados Unidos e sem pretensões de disputar poder em escala mundo. Então, nesse ponto, ele é muito semelhante com o Bolsonaro, uma reprodução de uma espécie de um trumpismo latino-americano ou sul-americano. O que tem de diferença é o tecido social. Por quê? Vai falar, tem pentecostal na Argentina? Tem. Tem evangélico? Tem. Mas não tem o peso do Brasil. Não tem o peso eleitoral do Brasil. O que o Milei conseguiu, que o Bolsonaro em parte conseguiu, mas não foi tão hegemônico assim, foi entrar na juventude. O Milei tem um voto transversal na juventude desalentado. O que seria isso? O jovem, em geral de província do interior, ou seja, não é da capital Buenos Aires, não é da província de Buenos Aires, e pode ser de províncias importantes, como Córdoba ou Santa Fé, mas Córdoba mais que nada. Ele entra no jovem desalentado do interior que não tem perspectiva de trabalhar com os direitos sociais que ele mesmo disse que vai cortar. Então, é uma lógica meio distópica que opera o Milei. Então, tem muita confusão também, Gabriel. Por exemplo, a juventude acha, ou pensa, ou se ilude que vai ganhar em dólar por ter uma economia dolarizada. Vai ganhar 25 dólares por mês, pelas contas atuais. Como seria o salário médio do Equador, por exemplo. Nossa. O curioso é que nem os Estados Unidos estão aprovando a campanha de dolarização. Ela só seria efetiva caso o trumpismo ou a extrema-direita republicana ganhasse nos Estados Unidos. Seria uma aposta nisso também, né? Agora, eu te pergunto Sim, também, Bruno, desculpa até te interromper, acho que você pode comentar isso imagina. junto, a respeito da Patrícia Bullrich, né? Porque ela teve quase 24% dos votos, é uma parcela bastante importante nesse primeiro turno. Então, quão decisiva vai ser a participação dela, né, nessa distribuição de votos no segundo turno? Porque já dá para dizer, na sua avaliação, que é mais provável que os votos dela sejam transferidos para o Milei ou ainda não? Porque ela já falou, o que a gente tem até agora é ela dizendo que não quer apoiar os populistas, né? Que é como ela se refere ao peronismo. A Argentina se organiza por frentes eleitorais. Nas frentes eleitorais podem estar partidos ou setores de partido. A legislação aqui permite tudo. Então, basicamente, a direita macrista hoje, ela é a fusão do PRO, que é o partido do Maurício Macri, um empresário que eu posso afirmar que ele tem origem no governo Menem, embora o pai dele seja um grande empresário da geração passada, e a aliança com um partido de centro-direita, de orientação democrática, que é muito importante no país. Ele é tão importante quanto o peronismo, que é a UCR, União Cívica Radical. Milei, ele no seu discurso, ele desmonta toda a UCR. Ele desmonta o último grande governo radical, que foi o governo de Alfonsín. Foi um desastre na economia, mas foi um campeão de direitos humanos, por exemplo. Ele indo contra a educação pública, a saúde pública e as noções de pátria, que ele é totalmente contra, ele afasta o voto radical. O voto radical é o que governa, radical não de radical político, tá? O voto da UCR, para não confundir a gente. Ele governa 10 províncias, ou quase 10 províncias. Ele é a maior parte da estrutura política do contemporâneo e câmbio. Então, hoje, a conta de chegada seria 24% de votos para Patrícia Bullrich. Quanto vai para o Milei? Talvez metade. Quanto vai para o Massa? Talvez metade. Para onde vai, por exemplo, os votos do peronismo de província, uma espécie de um caudilismo moderno, de Juan Schiaretti, que tem voto basicamente em Córdoba? Dá quase 8%. Deu quase 7%. Ele projetava 8%, deu quase 7%. Em princípio, vai para o Massa, mas é uma negociação dura. Negociar com o Schiaretti é negociar com o Centrão, a mesma coisa.
Para onde vai o voto da esquerda? A esquerda aqui é hegemonicamente eletrotrotskista. A frente de esquerda que Miriam Bregman representa é a maior parte da coligação trotskista, mas tem trotskismo fora da frente esquerda. Não chega a 3% de eleitorado. Deve ir para o Massa como voto útil. Então, a hora de fechar essa conta, província por província, setor por setor, é de fazer ou uma coligação nacional, que é a proposta do Massa, ou uma coligação direita, extrema-direita e conservadorismo, que é a proposta do Milei. Hoje, pelo quociente eleitoral dos setores, é uma leve vantagem para o Massa. Leve vantagem. Porque o Milei, ele tem um fator muito sério. Ele ganha na rejeição do Massa, ou seja, ele é mais rejeitado do que o atual governo, porque o Sérgio Massa tenta se descolar do atual governo. Ou aquela brincadeira que eu fiz no começo, para não me alongar na resposta, o mini-governo Massa é mais efetivo que o governo Alberto Fernandes, que o tirou da Câmara de Deputados, que ele era presidente da Câmara de Deputados, para ser ministro da Economia e salvar o país da hiperinflação, que parece que está conseguindo. Dá para dizer que o voto do Milei é menos consistente a partir do que você tem? Eu queria saber o que você está ouvindo dos argentinos, assim, nas ruas, mais em relação a qual é o argumento que você ouve dos argentinos que querem Milei, né? É essa mesma história que a gente teve aqui no Brasil, alguém antissistema, que queria mudar tudo que estava aí, como dizia Bolsonaro. E aí eu te pergunto também, ainda a respeito da Burrit, né? Porque a gente tem também 2 pontos interessantes para a gente avaliar no peronismo, na verdade, né? Porque foi o pior desempenho do peronismo numa eleição, dá para dizer isso? E, por outro lado, a gente tem um ministro da Economia que saiu muito bem num contexto em que se bate muito nessa tecla da inflação acima dos 130%, né? Como é que você avalia tudo isso? Porque, apesar disso tudo, ele se alçou muito bem nesse primeiro turno. Uma parte importante da Argentina compreende que a inflação do país se dá por ausência de reservas monetárias em dólar e devido ao empréstimo junto ao FMI. O empréstimo que o Maurício Macri contrai em 2018 e o dinheiro sumiu. Simplesmente o dinheiro sumiu. Ele endividou o país para cobrir a dívida privada dele e dos seus sócios e o dinheiro sumiu, ficou só a inflação. Então, uma parte do país aceita essa explicação. E uma outra parte é a parte que a pobreza aumentou e aumentou agora. Então, assim, eu não quero saber, né? Existe isso. Exatamente. Exatamente. Então, uma parte responsabiliza o governo Alberto, que talvez tenha o seu maior pecado em ser muito fraco, muito frouxo, muito fraco. Fraco na punição do crime de elite e fraco em buscar saídas estruturais para o país, coisa que Massa está fazendo. Agora, o voto do Milei, o que se comenta aqui, ele chegou no teto, 2, é um voto que passa por bronca, irracionalidade ou um voto de um cinismo absurdo, que é a chamada pátria financeira, que seria a elite local, que tem como principal fator de acumulação em riqueza a evasão de divisa e a aposta especulativa. Nessa composição, a gente precisa entender que esse último setor domina metade dos meios de comunicação do país. Domina mesmo. O próprio Maurício Macri é sócio de La Nación Más, e dos 2 canais de notícia por direita mais importantes. Pelo peronismo, tem outros canais que têm até mais audiência do que esse. Mas é importante entender que metade dos meios de comunicação está na mão da direita fazendo propaganda. Não é fazendo linha editorial, é propaganda. Tá? O que também tensiona o Milei, porque Milei, em algum momento, ele foi o queridinho dos meios de comunicação. Ele próprio é ex-trabalhador, ex-empregado do Grupo América, Grupo Aeropuerto Dormir, que é um grupo que tem TV própria. E ele vem da previdência privada. Como ele falou que ia privatizar a previdência, que foi o caos, a gente teve, por exemplo, nessa eleição, um reforço do voto voluntário dos que têm mais de 70 anos, porque ficaram assustados com mais perda ainda na sua aposentadoria. O peronismo, ele já foi pior nas eleições, tá? Na eleição de meio de mandato, a eleição que renova o Congresso. Foi voto castigo, voto punição em Alberto. Mas eu diria que a gente está meio que no teto do Milei, na fratura, no racha da coligação que levou Patrícia Burrit a ser cabeça de chapa, né? Junto com o Luiz Petter, que é o seu vice, que é radical, mas é um advogado da UCR muito conservador, muito linha dura com a delinquência. É um discurso policialesco.
mas não está no teto do peronismo. O peronismo tem um teto para chegar a 40%, 42%, que é quem não foi votar. Se aumenta a frequência eleitoral, esse voto é peronista. Então, Milei está no seu teto, precisa de aliança. O peronismo não está no seu teto ainda, embora vá buscar os votos descontentes da UCR e de governos provinciais que estão apavorados com a retenção da distribuição de tributos que Milei já falou que vai fazer. Aliás, o bom é que ele fala tudo o que ele vai fazer. Exato. Inclusive não distribui dinheiro para as províncias. A Cristina Kirchner, inclusive, não apareceu na campanha inteira, né? Foi uma estratégia também, você acha, Bruno? Tenho certeza. Vamos dar o mérito a quem tem mérito, tá? A chapa Sérgio Massa, Agostinho Rossi, foi invenção da Cristina Kirchner. Quem avalizou a chegada de Sérgio Massa para a pasta da economia foi ela, o seu setor, e foi ela. Aqui é muito caudilista, tá? Então, é a posição da chefa mesmo, da líder política. A Cristina Kirchner tem um paradoxo, é como Vargas em 51. Se ela concorre, periga ganhar em primeiro turno, mas o país fica ingovernável pelo caos institucional, pelas operações de lawfare e pelo uso da lei como arma de guerra a partir da Suprema Corte. Pra gente ter uma ideia, tem um setor da justiça que fica numa rua chamada Comodoro Pi. Mas como é que é chamada a rua? Comodoro Pró. Pró é o partido do Macri. Tamanha vinculação da justiça com a direita macrista. E aí tem elementos que são muito particulares. Por exemplo, o juiz aqui não paga imposto de renda. Se recusa a pagar imposto de renda. E entra com ação cautelar, anticonstitucional, qualquer coisa para não pagar imposto de renda. Isso vai ao encontro da bandeira da direita. Tá bem? A outra situação, ganhando o Sérgio Massa, o Brasil tem o seu aliado estratégico para toda a projeção de poder econômico no continente. Exemplo, há um pré-acordo de criar uma companhia de navegação comum. Para quê? Para ultrapassar o escudo anglo-saxão, porque tem uma série de ilhas de defesa anglo-saxã no Atlântico Sul, e dividir com a Argentina a navegação para a costa atlântica da África, junto ao caminho dos BRICS. Tá? A outra possibilidade é aprofundar as relações intra-regionais desdolarizadas. O Brasil tem superávit de yuan, de moeda chinesa. A China não tem nenhum problema de fazer swap, ou seja, trocar a dívida argentina pela dívida com a própria China mais alargada. O Brasil já prevê a ampliação dos fundos no NDB, que é conhecido como Banco dos BRICS, e a meta do governo Sérgio Massa é pagar o FMI, se livrar do FMI até 2025, no máximo. Então eu diria que é da água para o vinho. Embora seja abstêmio, eu acho que deve ser assim, é da água para o vinho. Se ganha Milei, aprofunda mais a relação colonial de dependência com os Estados Unidos, com o dólar, com o Ocidente. Ganhando Massa, opera na Argentina o multilateralismo. Se o BRICS convém, aprofunda no BRICS, acordo em separado com a União Europeia, se for conveniente, espaços de trabalho junto a qualquer economia que queira fazer trocas e queira ajudar a Argentina a reindustrializar. E aí entra mineral estratégico, como o lítio, por exemplo. Entra que a Argentina tem a terceira maior reserva de petróleo não convencional do mundo. O gasoduto, Néstor Kirchner, é muito importante. Os elementos estão dados. Agora, se ganhar o Milei, já era, porque ele falou que vai vender a IPF, que é a Petrobras daqui. Ela falou, vou vender. Vou vender a aerolínea, vou vender tudo. Aí o país fica sem instrumento econômico para poder fazer política econômica, nem nacional, nem internacional. Olha, Bruno, quero te agradecer muito. Eu tô ainda otimista. Eu espero que a gente tenha o melhor resultado possível aí para os nossos irmãos. O Bruno Lima Rocha, jornalista, cientista político, professor de Relações Internacionais. Assim, foi uma verdadeira aula sobre a Argentina. Já te convido aqui para você voltar quando a gente tiver o segundo turno. Espero que para ter uma conversa com uma perspectiva boa aí para os próximos 4 anos da Argentina. Um grande abraço para você, querido. Tá, obrigado pelo convite. Eu também espero que a gente fale no segundo turno na vitória do Campo Nacional Popular. Não confunda, não é esquerda, é outra coisa. Mas eu tenho certeza que vai ser voto a voto. É isso aí. É isso aí. Eu também acho, mas vamos manter aqui o otimismo, né? É o que a gente tem para hoje, né, Bruno? Bom trabalho para você por aí. Verdade. Obrigado. Obrigada a você.
O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Para você que está me acompanhando ao vivo agora, você fica com o Videocast Mercado e Investimentos, com o André Campedelli e a Débora Maganha. E também a gente tem estreia na nossa programação essa semana. Tudo diferente do que você já viu aqui no ICL. É o Rolê ICL com o William De Luca, ao vivo de segunda a sexta-feira, das 5 horas da tarde até às 6 horas da noite, com tudo que tá bombando nas redes sociais. Parabéns pro Will. Muita sorte nessa primeira semana. Na sequência, você já fica com a gente também para assistir o ICL Notícias segunda edição, comigo, Chico Sá, Chico Pinheiro. E também você pode acompanhar sempre o Em Detalhes nas plataformas de áudio. A partir das 7, 8 horas da manhã, o episódio já fica disponível para você com trechos exclusivos. Um beijo para você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Olá, meu nome é Pilar Monteiro, eu sou a professora de espanhol aqui do Instituto Conhecimento Liberta e vim te convidar a fazer o curso de espanhol, este idioma que é considerado um idioma romântico no mundo ocidental. Você sabia que o espanhol é falado em 21 países? Você sabia que é um dos 6 idiomas das Nações Unidas e que é o idioma oficial na União Europeia e na União Africana e que nos Estados Unidos ele cresce a cada dia? Para nós, brasileiros, ele é um idioma muito importante para o nosso desenvolvimento profissional, porque estamos situados geograficamente em torno de vários países de fala espanhola e também pelo crescimento comercial que temos com todos eles. O curso de espanhol e mais 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta esperam por você. Te vejo lá! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Lourenço, eu sou professor de História e divulgador científico e eu tenho um convite especial para você, que ama futebol, mas sobretudo entende que futebol não é só um jogo. Eu tenho um convite para você participar do meu curso aqui no Instituto Conhecimento Liberta, O Mundo Acontece Entre Copas. Essa é uma viagem no tempo em que a gente pode observar fenômenos políticos, sociais, culturais que impactaram a história contemporânea, observando as Copas do Mundo. Então, se você entende que futebol, história, política, cultura, economia estão todos entrelaçados, não deixe de assistir o curso O Mundo Acontece Entre Copas aqui no ICL, Instituto Conhecimento Liberta.